Boa noite, meu nome é Tiago Farias, estou aqui fazendo essa gravação de uma forma online, em respeito a todos da casa. Hoje eu estaria na forma presencial, na UEC, mas devido a uma questão familiar hoje, eu estou transmitindo aqui do estado do Rio de Janeiro, nessa tarde amena, uma temperatura tranquila, onde as chuvas também pararam, para a gente poder fazer uma reflexão sobre um tema muito importante, que vale a pena muito a gente fazer esse bate-papo, onde ele está intitulado Reflexão sobre os Sofrimentos Individuais. E antes da gente começar essa reflexão, convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos, entrarmos em conexão com a espiritualidade maior, rogando a Deus, a Jesus e aos mentores dessa casa, para que tenhamos uma noite de bons estudos, com a presença dos amigos, sempre nos intuindo dos melhores ideais, para que saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Rogamos também pela nossa saúde e agradecemos pela nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e, em geral, pela psicosfera do nosso planeta, onde essas vibrações nossas também emanam por cada lar, hospitais, locais de tanta necessidade de energia, que elas cheguem a cada cantinho desse nosso orbe terrestre e também emane para o nosso universo, essa energia poderosa que nos é dada. Que assim seja. Então, meus amigos, voltando para o nosso momento de reflexão, onde a gente vai falar sobre os sofrimentos individuais, um tema bastante de bastante interesse e que tem tudo a ver com esse nosso final de ano e com as situações que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja uma situação de trabalho ou com alguém que nos cerca. Os sofrimentos individuais, eles estão aí no planeta, e a gente vai explicar isso um pouquinho melhor com a visão da doutrina espírita, com aquilo também que Kardec colocou para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também nas suas demais obras. Então, para a gente começar, eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre uma, uma ferramenta que já nos foi disponibilizada na internet, que é chamada de Kardecpédia. Como que a gente faz para acessar, como que a gente faz para estudar essas obras de Kardec que já estão disponíveis aí de forma online, de uma forma de acesso bem rápida e fácil. A gente vai no Google e digita lá, Kardecpédia, e vai aparecer para a gente uma tela, onde lá em cima está escrito lá, digite um termo ou frase. Então, se a gente quer fazer uma pesquisa sobre os sofrimentos individuais e o que foi mostrado pelos espíritos, ou o que Kardec compilou em cada uma obra dessa, a gente vai encontrar lá a citação. Então, nessa tela aí que vocês estão vendo, cada quadradinho desse, ele corresponde a um livro ou alguma obra espírita que a gente pode ter acesso de forma gratuita e de forma online por esse sistema do Kardecpédia, tudo via web. A gente pode acessar, inclusive, pelo nosso celular. É só digitar Kardecpédia. Então, vocês vão ver lá que vai aparecer a obra O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Livro dos Médiuns, no Evangelho, o Céu e o Inferno, e todas as revistas espíritas também que, que foram publicadas lá na época, depois de 1850, elas estão todas também publicadas e colocadas
no Kardecpedia para a gente poder fazer esse acesso. Então é muito fácil e eu começo a nossa reflexão dando essa dica, que foi também onde eu acessei para poder mostrar para vocês um pouquinho de como a gente chegou nessa reflexão. Então, a gente fazendo o acesso da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai conseguir visualizar aí na tela, a tela que abre para a gente, onde tem o item especificamente sobre o capítulo 5, aonde a gente acha todas as reflexões ligadas a esse ponto desse tema de hoje, né, dos sofrimentos individuais, que eles estão contidos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A gente pode, inclusive, visualizar os subtemas onde eles estão, os espíritos trazem para Kardec, cada um subtema, onde, por exemplo, a gente vai achar um pouquinho das instruções dos espíritos, onde fala sobre o bem e sobre o mal sofrer. Eu não vou entrar em específico nesse tema. Então, esses subtemas, eles são apresentados pelo Kardecpedia, e eles estão dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai visualizar lá o bem e o mal sofrer, o mal é o remédio, mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo, a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí esse item, que é o item 23, que a gente vai trabalhar, ele é chamado de os tormentos voluntários. Devido à tradução que foi feita na época, alguns entenderam algumas obras como sofrimentos individuais e outras como tormentos voluntários, que é específico dessa instrução dos espíritos. Onde também tem mais para baixo, né, os outros demais itens, a desgraça real, a melancolia, e ele termina o capítulo falando dessas provas voluntárias do verdadeiro silício. Então, esses são os subtemas que estão, e a gente vai se atentar ao item 23, ele segue até o item 26, conforme vocês viram aí na telazinha. E aí, olha que interessante, quando foi feita essa obra, onde o espírito Fenelon trouxe a mensagem para a gente vai ver que cada instrução, lá embaixo, a gente vai ver o nome do espírito que trouxe a mensagem, através dos médiuns, e Kardec compilou isso. E lá embaixo ainda vai ter mais, a cidade onde foi transmitida essa mensagem, que é a cidade de Lyon, e o ano, 1860. E aí eu não vou fazer a leitura para vocês aqui, a gente vai fazer uma reflexão sobre o que foi apresentado pelos espíritos diante dessa comunicação, que são os tormentos voluntários ou sofrimentos individuais. E aí ele começa, o espírito falando, que o homem ele vive incessantemente pela busca da felicidade. Então essa busca da felicidade é algo assim que a gente vê que ele tem tudo a ver com o estado, digamos, vibracional, o estado espiritual em que o planeta se encontra e que mais para frente a gente vai falar, que é o adiantamento e a parte evolutiva, não só do planeta, como também daqueles habitantes que estão ali encarnados e vivendo. E aí a gente vai entender um pouquinho desse tema. E aí a pergunta primeira que eu faço a vocês que estão aí me assistindo é o porquê que a gente sofre hoje, né? Por que aparecem alguns sofrimentos nossos? Eles têm diversas origens, mas como o Espírito trouxe aí na obra, para nós, o Fenelon, ele tem muito a ver com a busca incessante nossa pela felicidade, aonde a gente acaba caminhando pelas nossas buscas incessantes em coisas que a gente pode dizer que são muito materiais e ligadas ao quê? Ao nosso ego, ao nosso
modelo de vivência hoje que está muito ligado à nossa ganância, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. E quando a gente reconhece isso, facilita bastante. Nós somos sim, eu posso dar o exemplo meu, eu, Thiago, o quanto eu ainda tenho do meu ego, enquanto eu ainda tenho muito do meu orgulho, e isso me atrapalha. Quando a gente passa a refletir o porquê do nosso sofrimento e onde a gente está linkando isso nas nossas vidas, né, as conexões que a gente está fazendo, a gente começa a entender um pouquinho o que esse espírito está falando. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje, por exemplo, da empatia. Eu tive essa reflexão durante essas semanas todas e vou explicar para vocês um pouquinho o que eu vivi, compartilhar com vocês da minha vivência, para que vocês entendam de onde está partindo isso, que tem, pelo menos por hora, me afligido, que chega a ser um sofrimento individual. Por que eu falo isso? A gente tem escutado muito nas redes sociais, nas palestras aqui na Casa Espírita sobre a empatia. E quando a gente fala da empatia, é algo que envolve muito o nosso ego, a nossa ganância, o nosso orgulho, diante do que o outro tem passado, diante do sofrimento individual do outro. E aí, o que aconteceu? Que é essa experiência que eu queria compartilhar com vocês nessa semana, que eu pude ter e exercitar um pouco dessa empatia. Lá por volta dos anos de 2017, eu recebi lá no meu trabalho, hoje eu sou servidor do Estado do Espírito Santo, e lá onde eu trabalho, no cargo que hoje eu estou, temporariamente no cargo de gerência, eu recebi uma funcionária, uma auxiliar administrativa, que começou a trabalhar com a gente, e essa funcionária um dia pediu para conversar comigo, ela estava bastante chateada, ela falou, Tiago, eu vou precisar me ausentar por alguns momentos aqui do trabalho, diante de um quadro que o meu marido apresentou. E aí ela foi chorando, veio me contando do sofrimento individual dela. E aí eu ouvi aquela história toda, e resumindo aqui para vocês, o marido dela estava enfrentando um câncer que tinha aparecido no intestino e precisava marcar as suas sessões de quimioterapia, depois evoluiu para uma sessão de radioterapia, e ele foi, né, paulatinamente tentando vencer essa batalha contra o câncer. Então, naquele momento, eu não entendi, não vi por que, talvez eu negar, que a gente, no cargo que a gente fica hoje, né, de dizer sim ou não, que é a gente poder gerenciar. Isso também acontece com os pais, por exemplo, quando tem que gerenciar seus filhos, quando pede para sair, às vezes, para casa de um amigo, para uma balada, ou para onde for, da gente dizer sim ou não. Dá para a gente resolver isso. E aí eu optei naquela época em dizer sim. Sim, vai lá, acompanha ele nos momentos que ele precisar fazer a entrada no hospital, a saída, algumas coisas que precisavam da companhia dela. E ela fez, e se eu não me engano, por volta do ano de 2018 ou 2019, ele conseguiu vencer o desafio, a batalha naquela época. Ela tinha um contrato temporário com a gente, ela se afastou e depois eu não encontrei mais ela. E agora, no início do ano de 2022, desse ano, ela voltou a trabalhar com a gente, fez um processo seletivo, voltou a trabalhar, estava toda feliz, e falou, me contou o histórico e tal, que ela queria muito trabalhar com a gente, e o histórico do marido, o que tinha acontecido. E nesse bate-papo, ela falou comigo que estava empenhada para trabalhar novamente, mas não deu assim, talvez acho que uns 2 ou 3 meses que ela estava comigo, ela veio com a mesma postura chorosa, contar para mim que o marido tinha feito novos exames, e aí foi detectado, infelizmente, uma nova neoplasia, que não foi, né, a família recebeu com
novamente com aquele impacto, aquele sofrimento individual que precisava avançar. E aí parece que a história se repetiu, onde eu tive que passar pelo mesmo gerenciamento, de autorizar com que em alguns momentos ela pudesse acompanhar esse marido. Muitas das vezes ela trazia o atestado, estava demonstrando, né, numa forma, a gente pode dizer, de burocrática, porque às vezes a gente tem que ter documentações para poder conseguir fazer essas sessões, às vezes não, então depende muito disso, mas é um desafio que foi para mim, poder encarar isso tudo. E aí, por que que eu acho que isso tudo tem a ver com a empatia? Porque naquela época, eu nunca tinha passado por uma situação e um sofrimento individual semelhante a que essa funcionária minha passou. Os meus pais sempre tiveram saúde, os meus avós, os meus tios mais próximos, e eu não sabia o que que era uma dor, o que que era um sofrimento individual semelhante ao que ela passou. Mas conseguimos levar dentro das possibilidades e fazer essas autorizações para esses tratamentos. E aí, digamos, por sincronicidade, eu não vou dizer que foi o acaso, porque a gente sabe que o acaso não existe, e nem coincidências, foi por sincronicidade. Cerca de umas 3 semanas atrás, ela, ela já veio conversar comigo muito triste, que ela precisava se afastar, definitivo, ela ia pegar um atestado mais longo, porque a neoplasia avançou demais, e aí, de uma forma muito rápida, esse marido dela desencarnou. Então eu acompanhei todo esse desdobramento e até mesmo no momento do sepultamento eu tive lá com ela. E foi com muita dor, foi com, né, todo aquele cenário de despedida que eu acompanhei aquilo, mas foi o que eu falei para vocês, ainda não tinha sentido isso na pele. Depois que a gente fez e passou esse momento de dificuldade com essa pessoa que trabalha comigo, eu acho que não demorou um dia. Se esse sepultamento foi, por exemplo, numa terça-feira dessas 2, 3 semanas atrás, quando foi na quarta ou quinta-feira, meu pai entrou em contato comigo e falou assim, Thiago, sua avó foi internada, e ela tá com algo, assim, bem grave, ela tá muito amarela, tá numa situação de saúde bem grave, o médico falou que precisaria interná-la para fazer todos os exames possíveis, e com aquele sofrimento individual dele bastante, que ele estava acompanhando de perto, os médicos disseram que tinha uma neoplasia, chamado colangiocarcinoma. E aí detectaram esse colangiocarcinoma lá no sistema digestivo da minha avó. E aí o que que aconteceu? Eu exatamente lembrei, né, do sofrimento individual dessa pessoa, e aí eu posso dizer sim que eu calcei mais ou menos o mesmo sapato daquela pessoa que passou por aquele sofrimento. E de uma forma assim extremamente rápida, de semanas, isso aconteceu na minha família. Hoje eu estou transmitindo aqui para vocês do estado do Rio, porque há 2 dias atrás vovó veio desencarnar, ontem a gente fez o processo do funeral, do sepultamento, acompanhamos todo esse luto da família e ver o quanto isso nos atinge. Ontem em contato com os meus familiares mais próximos, com o meu pai, que está passando por esse luto, com os meus tios, primos, a gente pôde ver o quanto que isso dói, o quanto que isso ainda está na nossa psicosfera e o quanto a gente precisa avançar no que se diz da empatia, no que tem relação com a dor do outro. Às vezes a gente tem só que a gente chama de simpatia. Às vezes a gente olha o que aconteceu, diz meus sentimentos, mas ainda não passou por aquele motivo. Que tipo outro que eu posso dizer para vocês, além desses sofrimentos individuais que a gente pode, que tem relação com doença? Um sofrimento individual, por exemplo, onde a pessoa perde o emprego. Quantos de nós, temos pessoas próximas que passam por essa situação, que traz isso lá na alma?
como uma dor, perdas de parentes queridos, temos sofrimentos individuais relacionados principalmente às questões financeiras, temos sofrimentos individuais ligados a relacionamentos amorosos, relacionamentos que são finalizados, às vezes, de uma forma muito abrupta, seja por uma morte, seja por uma traição, seja por a pessoa, às vezes, não querer levar um relacionamento à frente, a dois, seja um namoro, seja um casamento, e aí aquele que recebe a notícia, geralmente ele é impactado, porque alguns já esperavam, outros não, então eu tenho vivenciado, principalmente durante a pandemia, e vocês devem ter observado isso, a quantidade de pessoas que tiveram que conviver no mesmo lar, que tiveram que conviver com a pessoa de uma forma muito próxima, e aí os relacionamentos se desfazeram, não continuaram, não puderam estar ali mais juntos dentro de um lar, divórcios e outras coisas que aconteceram quando os dois espíritos precisavam, às vezes, de uma forma conviver ali, e não deu certo, por N motivos que a gente não vai precisar aqui entrar em detalhamento, mas que é um sofrimento individual, são corações, são amores, às vezes tem filhos que envolvem nesses relacionamentos, e aí a gente carrega aquilo com muita tristeza. Já acompanhei, eu também faço alguns atendimentos terapêuticos ligados à visão sistêmica, onde pessoas que diante de toda essa dificuldade, o outro que passou por esse sofrimento individual, às vezes não suportou e escolheu sair do país, escolheu sair do estado, e alguns, de uma forma mais séria, mínimos, mas a gente já recebeu também esse feedback de familiares e outras pessoas que acompanharam, onde, diante de uma situação de dor tão grande, a pessoa caminha para o autoextermínio, para tirar a sua própria vida, que é o suicídio. O suicídio, às vezes, ele aparece na mente da pessoa de uma forma que ela só quer resolver aquele problema. Às vezes ela tem uma questão financeira, uma dívida muito grande, ou tem uma doença que não vai enfrentar, ou perdeu alguém muito próximo. Diante daquele desespero, ela opta pelo autoextermínio, onde a gente acompanha aquilo e a gente não tem como julgar, não temos como calçar o sapato do outro naquele momento, porque é uma dor dele, e a gente respeita. A gente entende hoje, sim, por todo o que a doutrina espírita traz para nós, que não é saída, não é solução, não é o melhor caminho, mas quem somos nós para julgar ou falar de pessoas que resolveram e optaram por um caminho tão doloroso que é o autoextermínio. Quantas obras espíritas a gente tem, principalmente da dona Ivone Amaral, que traz para nós essa obra chamada Memórias de um Suicida, onde ela conta o que acontece quando a pessoa faz esse autoextermínio. As obras de André Luiz, Emmanuel, tem várias citações que Chico traz nas psicografias do que acontece, mas hoje não é o tema para a gente entrar sobre isso, mas são situações quando a gente vive todo esse sofrimento individual e que, diante das dores, às vezes pode caminhar para isso. Então, vou voltar um pouquinho aqui no slide e falar para vocês aqui dessa reflexão e perguntando por que a gente sofre hoje. E aí a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão individual. Ela é de cada um de vocês, ela é minha, e aí eu coloquei aí, projetei para vocês aí, que são as nossas escolhas. Muitos dos nossos sofrimentos hoje, eles estão chegando ali na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, diante de algumas escolhas que nós fizemos, seja num passado muito próximo, seja num passado remoto, ou, quem sabe, em reencarnações, em momentos que a gente viveu de desafios, em que foram feitas escolhas, e que depois a gente vai colher isso. Mas eu não quero trazer isso para vocês
em relação ao que já foi, a um passado de outra encarnação. E aí a gente focar nessa encarnação, nesse compromisso espiritual que foi feito para nós e nessas escolhas que foram feitas pelo nosso livre-arbítrio. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma outra situação que eu já passei, agora recente, que tem a ver com escolha, que tem a ver com sofrimento individual, principalmente, que é a busca o quê? Desse prazer incessante disso que tem no nosso planeta, que às vezes a gente vai esbarrar em algo que tem a ver com aquilo que a gente escolheu. Vou dar um exemplo para vocês. Eu recentemente vim também aqui para o estado do Rio para participar de uma cerimônia de formatura e depois a festa, onde papai fez um curso de psicanálise e me convidou para participar da festa dele de formatura. E aí, pela minha escolha, durante essa cerimônia, né, durante essa festa de formatura, pela minha escolha, eu resolvi desfrutar de um prazer que era o quê? Comer durante uma formatura. E olha que interessante. Quando a gente senta numa festa de formatura, começa a vir primeiro as entradinhas, e a gente vai, né, comendo ali aquelas entradinhas, às vezes exagera um pouco. Durante essas festas, depois das entradinhas, tem diversos salgadinhos. Depois dos salgadinhos, eles começam a servir para a gente um prato principal. No caso, lá foi uma massa. Então, eu comecei com a entradinha, aproveitei, experimentei salgadinho, comi a massa. E não satisfeitos, essas festas ainda oferecem para nós um pós. Tinha um bolo acompanhado de sorvete. Então, diante da minha gula, daquela vontade de querer experimentar tudo, eu tive a escolha do que eu queria me alimentar, do que eu queria me satisfazer naquele momento. Só que a gente sabe que num dia de festa, quando a gente exagera, seja na comida, para outros a bebida alcoólica, para outros às vezes o tabagismo, ou numa situação, né, onde a pessoa às vezes faz uso de drogas, ou do sexo desenfreado. Todas essas escolhas que a gente acaba pagando o preço, principalmente quando elas vêm pelo excesso. Então, o que aconteceu? No dia seguinte, eu estava passando mal, com dor de estômago, com várias repercussões que se desdobram no nosso organismo todo pelo excesso. Então, o Espírito fala isso na obra dessa busca incessante. Tudo que a gente vai buscar para a gente satisfazer dali daquela forma, ele vai ter um desdobramento. Então, se você já sabe que você não pode, por exemplo, comer uma fritura que no outro dia você vai passar mal, por que a gente faz essa escolha? Então, é algo que a gente precisa refletir e, diante daquela, digamos, aquela tentação, né, algo que vem, a gente parar um pouquinho e falar assim, opa, eu não posso exagerar tanto, porque eu sei que no dia seguinte eu vou passar mal. Quantas pessoas no dia seguinte a gente encontra que estavam na festa e fala pra gente, nossa, eu exagerei, estou passando mal hoje porque aconteceu isso, isso e aquilo. Então tem a ver também com parte dessas escolhas. Mas às vezes, vou passar o próximo slide aqui, essas escolhas, elas podem não estar sob o nosso comando. E aí, por que eu digo isso? O start, o início das nossas escolhas, eles são dados por nossos pais, ou por pessoas que nos criaram. Então, tem tudo a ver com aquele ambiente familiar onde a gente nasceu, onde a gente foi criado. Às vezes, alguns viveram por pouco tempo, outros avançaram pela juventude, ou outros que até hoje ainda estão num ambiente familiar, onde algumas escolhas são feitas por pais, avós, ou quem está ali naquele ambiente. Aí eu digo para vocês, se são escolhas que não dependem de nós, a gente tem que avaliar todo um contexto, não dá para eu poder individualizar as questões de cada um. Mas, por exemplo, eu quando era mais jovem e vivia aqui na casa dos meus pais, por muitos momentos eles escolhiam as minhas roupas, eles escolhiam o que eu ia comer, de que forma que eu ia para a escola.
Só que eu cresci. A gente vai alcançando níveis maiores de maturidade e responsabilidade, onde a gente depois passa a escolher. Então, o jovem, depois, ele passa a escolher o seu próprio tênis, sua própria camisa. Depois, quando a gente sai da casa dos nossos pais, quando a gente casa, isso aconteceu comigo. Quando eu casei, eu tinha a opção de fazer as compras do mercado e escolher aquilo que eu queria comer. Se eu quisesse comer todos os dias da semana arroz com ovo, era uma opção minha. Mas por várias vezes eu optei em escolher coisas onde tinham, digamos, mais peso, mais gordurosas, mais frituras, mais sobremesas, e outras não. Então a gente passa a ter isso. Então o início a gente tem controle, mas depois o quê? Somos nós que assumimos o controle. E aí a gente chega nesse slide aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o que a gente chama de vida adulta. Na vida adulta, vamos visualizar como se fossem aquelas portas ali, e aí na nossa vida adulta a gente pode escolher que caminho que a gente vai tomar. Às vezes a gente pode escolher que emprego a gente pode trabalhar, que bairro que eu quero morar, com quem eu quero me casar. Foi tão bacana que a gente evoluiu isso. Nessa semana eu estava conversando com uma amiga que estava falando que os avós dela, o casamento da avó dela, foi planejado pelo pai dela, no caso, o bisavô. Aquela pessoa, talvez lá, acho que era por volta dos anos de 1950, muitos dos casamentos eles eram planejados pelos pais das noivas, que às vezes escolhiam a outra pessoa, e aí quando a pessoa atingia lá seus 17, 18 anos, já tinha o pretendente, já tinha toda, às vezes, as posses, os planos dos terrenos, porque eu também não podia casar com outras famílias para não perder o domínio daquelas terras, enfim, onde tinham casamentos que eram escolhidos, né, pelos pais das noivas. Então, graças a Deus, hoje a gente já vive num planeta onde a gente está um pouco mais evoluído e a gente pode escolher os nossos amores, onde a gente vai morar, o que a gente vai comer. Isso faz parte da vida adulta. E aí, muito desses sofrimentos que a gente colhe hoje tem a ver com esse momento da nossa vida adulta e as nossas escolhas. Sempre na busca incessante de quê? De felicidade, do prazer. Eu coloquei aqui o que eu já tinha falado para vocês ali, por exemplo, as férias, bolsas, sapatos, o tabaco, a pessoa que gosta de comer muito, ou que gosta de muitas aventuras, enfim. Se a gente opta, por exemplo, de passar um mês de férias, tomando sol na praia, e tem condição de arcar com isso, é uma escolha. Se a pessoa quer ir para a praia e passar o dia inteiro, de 8 da manhã até às 18 horas tomando sol, é uma escolha dela. Eu, por exemplo, que tenho a pele mais branca, para mim é impossível eu passar o dia na praia, por quê? Porque eu vou colher depois um sofrimento individual de uma queimadura de pele, por mais que passe protetor solar. A pessoa que vai para um shopping, numa Black Friday, durante a Black Friday, ela compra muitas bolsas e sapatos. Mas será que ela sabe o quanto é o limite do cartão, o que ela pode comprar? Às vezes, pelo impulso, vai comprando, vai comprando, vai comprando, só que a fatura chega depois. E aí, às vezes, vai ter um sofrimento individual depois, porque não vai às vezes, conseguir liquidar a dívida, vira uma bola de neve. Enfim, tem tudo a ver com esse nosso livre-arbítrio e essa busca incessante, onde ela pode trazer, né, ali muitas coisas boas, o prazer da gente, às vezes, comprar um carro novo, comprar uma roupa nova, mas nós precisamos sempre refletir com consciência, com mais razão, de ver o que isso impacta. Vocês já pensaram que o impacto, por exemplo, da gente comprar muitas bolsas, vou falar assim, bolsas e roupas, coisas que são materiais, a gente tem um impacto, inclusive, ecológico no planeta, porque para ser produzidos os materiais, a gente usa uma quantidade absurda de água. Para conseguir muitos dos alimentos também, um bife, por exemplo, 1 quilo de bife, depois vocês pesquisem no Google a quantidade de água que precisa para a gente consumir 1 quilo de carne.
quanto que se gasta. Então, as razões, elas são inúmeras, onde a gente precisa refletir qual é o impacto dessa nossa escolha, principalmente nesse tema que eu estou falando, que é o consumismo. Mas por que acontece isso, Tiago? Eu queria dar uma breve explicação para que vocês entendam que o nosso planeta, ele já passa por uma transição, mas que ela tem tudo a ver de onde a gente se encaixa no que aparece aí para vocês no slide do nosso estado evolutivo. A doutrina espírita mostra para nós, por diversas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo específico sobre as moradas, as muitas moradas que tem no nosso planeta, onde a gente vai saber que a gente parte de um mundo primitivo, vai evoluindo, o ser humano evolui, onde a gente vai ficar mais fluido depois, onde o espírito vai ficar muito mais leve quando ele se desapega de toda essa questão material, até atingir o chamado mundo celeste. E aí eu coloquei para vocês aí, e propositalmente falta um nomezinho em cada, digamos, projeção que eu fiz. Isso é só uma projeção, não é, digamos, não é esses mundos aí que existem, eles não são reais e específicos no que estão aí na tela, mas estão ligados principalmente a gente tem que entrar numa classificação espírita, onde os espíritos mostraram para nós de uma forma um pouco mais didática qual é esse caminho que a gente vai percorrer. Não só o caminho, digamos, pessoal do espírito, que ele também evolui, como também do orbe onde ele habita. Por que eu digo isso? Vou explicar. A gente partiu aqui no nosso planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, onde que começou a ser formado o nosso mundo, o planeta Terra, e aí as civilizações foram chegando e habitando. Se a gente for ver na escala de formação desses 4,5 bilhões de anos, quando que o homem chegou e começou a habitar, é um trechinho mínimo. A gente tem pouquíssimos milhares de anos aí onde a gente está habitando o planeta. E aí o Homo sapiens mesmo, quando chegou com a sua tecnologia, o seu desenvolvimento, a evolução da agricultura, a produção, a revolução industrial, se a gente for pensar, tem pouco mais de 200 anos. Então, foi tudo de uma forma muito breve agora, onde a gente está avançando nisso tudo. E aí a gente às vezes perde a mão, porque a gente está mais próximo de um mundo primitivo, muito mais próximo dos prazeres, do que um outro mundo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a gente saiu do mundo primitivo e caminhou para a segunda transição, que é onde a gente está hoje, que é o planetinha que está aí apoiado na cabeça desse personagem. Ele não tem um nome aí, e eu vou dizer para vocês, para quem ainda não estudou a escala dos mundos, o mundo é chamado, de onde a gente está hoje, de provas e expiações. Só que a gente também já está num processo de transição onde a gente avançou, que a gente vai sair desse mundinho de provas e expiações, eu falo mundinho de uma forma carinhosa, para um mundo de regeneração. Ah, Tiago, eu já ouvi falar desse mundo de regeneração. Mas não tem uma data? Eu já ouvi gente falando que tinha uma data, que ia acontecer. Não, não tem data. É um processo de transição. A gente sai de uma psicosfera para entrar numa outra, onde as coisas elas vão acontecendo. A medicina vai evoluindo. O homem, o espírito também pode evoluir pelo livre-arbítrio. Buscar conhecimento e buscar a transformação moral para ele poder habitar esse planeta de regeneração. E depois a gente vai avançar nisso. A gente vai avançar para um planeta que a gente chama de ditoso ou feliz, onde o mal já não predomina mais, onde só existe o bem. E mesmo assim, ainda a gente consegue evoluir depois para um planeta chamado de celeste. Aí sim, esse é um planeta muito, onde a gente assim, não tem a mínima condição de entender o que uma morada de espíritos que habitam esse mundo celeste. Ainda está muito distante. Eu vi uma palestra uma pessoa pela internet tentando dar uma explicação para a gente, que eu achei ela fantástica. Ela fez uma comparação, como se a gente pegasse hoje o nosso cachorrinho, o nosso pet,
ir lá no nosso carro, levar o nosso pet diante do nosso carro, abrir o capô do carro e falar para o nosso pet assim, olha, esse carro aqui a gente precisa botar um aditivo no radiador para funcionar, trocar o óleo dele e depois entrar lá, passar as marchas, a gente tentar dar uma explicação para o nosso pet do que é o sistema de funcionamento de um carro e como se pilota. Já pensaram nisso? Tudo bem que hoje tem muitos pets que já estão evoluindo junto com a gente, que já tem uma condição, né, de entender as coisas muito boas. Eu sou médico veterinário e sei também o quanto de pessoas que falam, né, que seus animais, nossa, esse animal é muito inteligente, faz isso, tá, mas você apresentar um funcionamento de um veículo e como se pilota e tentar explicar para ele não vai compreender, ele não vai entender. E é a mesma analogia que eu faço para nós humanos, se a gente quisesse explicar para nós humanos hoje como que é um planeta ditoso, como que é um planeta celeste, como que funciona, como que é essa dinâmica, a gente é incapaz de entender essas dinâmicas. Para vocês terem noção, ainda hoje habitam pessoas no nosso planeta que são incapazes de entender que a Terra não é plana, que a gente tem diversas moradas. Entrem na NASA, a NASA não tem nada a ver com crenças ou outras religiões, e vem as publicações que ela faz no Instagram de distâncias entre galáxias, de quantidades de bilhões e bilhões de estrelas que ainda estão aí dispersas e para serem descobertas. E tem gente ainda que hoje não acredita que existe vida fora do planeta Terra. Ou seja, precisamos evoluir, precisamos acessar o conhecimento. Somente com o nosso conhecimento, nossa busca, seja por um curso técnico, por uma universidade, por algo que a gente vai tentar entender, por um canal interessante. Eu também não adianta falar, eu vou colocar no Google. O Google apresenta muitas coisas interessantes quando a gente começa a estudar aquele tema. Mas não dá para se tornar especialista. E hoje o que a gente mais vê são especialistas do Google. Ah, eu sei porque eu li no Google. Mas checou a informação? De onde viu isso? A quantidade de fake news que foram espalhadas durante esse momento político, as pessoas acreditavam em coisas que, está na internet. E eu entendo, pessoas de gerações anteriores à minha, que nasceram, né, às vezes na década de 60, na década de 50, na década que vovó nasceu em 1932. Vocês imaginam para eu poder passar para minha avó uma informação de que, deixa eu ver que exemplo que eu posso dar para vocês, de que não existem, vamos colocar uma questão de doenças, por exemplo, eu explicar para ela a importância dela ser vacinada, por exemplo, que ela vai estar protegida, e ela podia chegar para mim, ela não fez isso, porque minha vovó era muito politizada e, e diante dos conhecimentos todos, ela acessava isso e procurava. Mas, por exemplo, dela chegar para mim e falar assim, Tiago, eu li na internet que não é para a gente vacinar essa vacina aí do Covid, não. Eu vi na internet. Como que eu ia explicar para a geração dela que aquele acesso que ela fez foi alguém que criou de uma forma negativa para que as pessoas não fizessem isso? Isso chegou pelo WhatsApp, chegou por sites que não são confiáveis, e muitos acreditaram. Eu respeito aquele que recebeu isso e quis acreditar. Por quê? Porque faltou buscar conhecimento. Digamos, por muita ignorância, ele atingiu uma condição que, infelizmente, a gente teve que deixar as pessoas, às vezes, em situações que não dava para discutir, não dava por mais que a gente trouxesse conhecimento, entrar numa questão dessa. Não quero julgar e respeito pelos entendimentos de cada um, mas é o que eu falo para vocês. Busquem sites confiáveis, busquem fontes, busquem, se necessários, arquivos científicos, tem o PubMed, tem vários, tem o Google Scholar, onde são publicações muito interessantes em diversos assuntos, para a gente o quê? Para a gente poder evoluir junto com o planeta. O planeta, ele vai passar por um momento, digamos, de equação da esfera, da psicosfera dele, onde aqueles que não coadunam com essa psicosfera, eles não vão ter mais a oportunidade de reencarnar. Deus está sendo justo?
muito, porque ele não tira a oportunidade de reencarnar. Só que a reencarnação aqui nesse planeta, ela já não vai estar mais disponível para aquele espírito, ele vai reencarnar num mundo, talvez, de provas e expiações que está iniciando, ou no mundo primitivo, onde ele vai poder aprender de uma outra forma, às vezes mais dura, do que aquilo que ele não aprendeu, principalmente a questão moral. Pensem hoje ainda existem no nosso planeta pessoas que caçam animais por esporte, pessoas que praticam o mal por simplesmente ver a desgraça do outro ser. Esse tipo de espírito, vocês podem ter certeza que é a última oportunidade que eles estão aqui no planeta. Não evoluiu, não aprendeu, eles vão voltar uma casinha para trás, um mundo, uma bolinha dessa aí para trás, para ele poder vivenciar, evoluir e conseguir chegar, né, numa condição. O espírito, ele jamais ele regride. O espírito, o que ele faz? Às vezes ele estaciona, mas sempre progride. Quantos espíritos conviveram com a gente na época dos astecas, dos maias, dos incas, das civilizações que passaram no planeta? Muitos deles trouxeram conhecimentos que naquela época ninguém sabia por quê. Ele trouxe de um outro planeta, evoluiu aqui junto com a gente, ajudou na nossa matemática, nas construções das pirâmides, mas depois ele voltou, ele foi, diante da psicosfera dele, foi viver num outro mundo. Não é algo punitivo, não é nada disso. Tem a ver com aquilo que a gente está vivenciando e essa transformação. Então, eu vou avançar aqui, depois da gente falar o porquê, né, para a gente explicar um pouquinho dessa evolução. Eu não vou citar o Evangelho segundo o Espiritismo todo o que está falando aí, vou deixar só como dica para quem quiser entender um pouquinho disso do que eu falei. Tiago, onde está isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, lá no item 5, que fala das moradas. Vou deixar essa dica para quem não conhece, ir lá estudar e entender um pouquinho. Aqui, ó, é o print que eu dei no Kardecpédia, onde ele fala diferentes categorias de mundos habitados. Fica a dica para o estudo. Então, onde que a gente está hoje? O ser humano é um espírito em processo de evolução intelecto-moral que ele atravessa diferentes níveis para desenvolver o quê? O instinto, depois a inteligência, a consciência e principalmente o quê? A intuição, chegando dessa forma numa realidade espiritual que ele é original. Deveria ser o quê? Ativa. Eu falo isso porque quantas pessoas que convivem com a gente que às vezes agem de uma forma muito intuitiva, ela sente, ela está ali no mundo, mas ela não está robotizada, acordei cedo, vou para o trabalho, faço isso, aquela correria de vida, não sei o quê. E às vezes ela não se conecta com ela mesma. Por que muitos terapeutas indicam para quando a gente quer melhorar o nosso estado espiritual, quer estar numa vibe melhor, mais tranquilo, vai viajar, vai para se conectar com a natureza, porque quando a gente se conecta com isso, a gente volta para as nossas raízes, as nossas ancestralidades e passa a sentir. Muitos de nós não sabem nem que fase da lua que está, às vezes não se conecta com as marés, por exemplo, não entende o que é maré alta, o que é maré baixa, de onde que é o vento, o que é um vento sul, um vento nordeste, algo que é tudo da natureza que está aí, mas não se conecta diante do quê? Da nossa vida, de trabalhar, termos mais, ter uma melhor casa, um melhor emprego. É ótimo que a gente consiga, mas de uma forma equilibrada. Consegui comprar meu apartamento, consegui comprar o meu carro. Ah, mas ano que vem eu quero comprar um carro melhor. Aí eu já vou querer aquilo. Aquele bairro para mim já não dá, eu quero uma casa melhor. É uma busca. Se ele tiver condições, a prosperidade chegar para ele tiver como mudar, ótimo. Mas será que ele não está passando por cima, né, de outras coisas? Está deixando a criação dos filhos para trás, a convivência com os familiares? Então tem que ser tudo avaliado. Nada é proibido na doutrina espírita. Eu posso sim ter o melhor carro, posso ter o melhor casa, mas de uma forma que seja equilibrada. Então essa é a situação nossa. O impacto do sofrimento, ele ocorre para a tomada da consciência e para o despertar da compreensão do quão importante é a paz e a conquista do bem-estar mundial no processo evolutivo. As calamidades,
quaisquer que sejam as procedências, então o quê? Uma calamidade social, uma calamidade biológica, que a gente comentou hoje, um câncer, uma doença crônica, uma calamidade política, né? Quantas ditaduras e coisas que ocorrem também em outros países. A Copa do Mundo está aí, quantas coisas a gente está vendo que acontecem no Catar, que são formas políticas diferentes, as condições das mulheres decidirem e agirem em países que são ainda retrógrados, condições e calamidades econômicas. Tudo isso que a gente passa, ele tem por finalidade o quê? Convidar o ser humano, convidar nós a refletir sobre a transitoriedade da vida carnal em relação à imortalidade. Porque a gente passa a ver que esse corpo de carne, essa roupa que a gente veste, tudo isso que a gente vivencia é transitório. Daqui a pouco passa o nosso tempo na Terra e a gente vai ser convidado a voltar num outro momento. Vocês já pensaram, se a gente desencarna hoje, nesse ano de 2022, e aí depois é nos dado uma oportunidade de vivenciar novamente no planeta, vamos dizer que a gente já tem um filho hoje, eu posso dizer isso, eu tenho um filho hoje, e que esse filho ele pode ter um neto. E aí eles vão me convidar talvez para o seu neto do meu filho voltar para ter uma oportunidade. O que será que eu vou encontrar de caminhos que eu construí para esse meu filho, para minha família? O que será que eu vou encontrar de mundos e possibilidades que eu deixei, de que eu contribuí, seja lá para o meu condomínio, para a minha cidade, hoje eu habito a cidade de Vila Velha, que tipo de contribuição que eu fiz para essa cidade, para o meu estado do Espírito Santo, para o Brasil, para o mundo, o que a gente tem deixado de legado? Porque somos nós que às vezes vamos escolher isso quando a gente tiver uma outra oportunidade de voltar. Já pensou que legal depois a gente poder retornar e a gente ter às vezes uma memória, né, um déjà vu, um flashback de pensar assim, nossa, parece que aquilo ali eu já conheci, parece que eu já habitei aquele bairro, aquela condição eu ajudei a melhorar. Às vezes uma pessoa que foi política e fez obras, pavimentou estradas, enfim, cada um sabe que quanto mais responsabilidade nos é dada nessa encarnação, mais a gente tem que prestar conta, mais a gente é prazeroso também a gente ver toda essa construção. Então, a primeira pergunta que a gente tem que pensar quando a gente envolve essas questões dos sofrimentos individuais é: eu me conheço? Pensem, a gente se conhece mesmo a fundo? Eu sei o que eu posso comer que vai me fazer mal amanhã? Eu sei que tipo de atitude eu posso tomar hoje com os meus pais e sei o que eu vou colher depois, se eu agir de uma forma agressiva ou se eu agir de uma forma boa. Eu sei o que acontece comigo quando eu procrastino no meu trabalho, o que eu colho. Eu sei que tipo de sentimentos eles estão habitando em mim hoje, porque a maioria de nós, às vezes, não sabe nem o que é um sentimento, às vezes, de melancolia, se confunde a uma depressão, não sabe o que é um sentimento, às vezes, de tristeza porque o Brasil perdeu um jogo na Copa, ou é uma tristeza mais profunda que vem, às vezes, martelando, e que ela tem a ver com o nosso sistema familiar, de, às vezes, um abandono infantil, uma violência doméstica, uma violência sexual, ou algo que tem na nossa raiz, e que aquilo vai passando para nós. E aí, às vezes, só quando eu atinge a maturidade, meus 30 e poucos, 40 e poucos anos, a maturidade ela é relativa. Mas eu pude acompanhar muitos casos de pessoas que às vezes estão próximos dos 40 anos, e aí ela vai identificar que todo aquele peso, aquela dor que ela trazia, às vezes é uma dor familiar, que ela veio suportando, que os familiares vinham vivenciando isso no passado, e que quando chegou a vez dela, ela teve o livre-arbítrio de agir diferente ou se comportar com o mesmo padrão familiar, seja de dor, seja de relacionamento. Então, isso a gente tem que refletir e avaliar o que está chegando para nós. Será que não tem a ver com o nosso ego?
Essa palavra, esse slide, quando eu montei o ego, ele veio de uma apresentação que estava em inglês, e eu achei ela muito interessante, porque quando a gente tira esse E, a gente vai afastando o E, ou seja, vamos nos distanciando do ego, dessa formação que tinha do passado. O que aparece ali é o gol. O gol em inglês é o vai, né, é o para frente, é o subir essa montanha onde ela tem diversos sofrimentos, mas a gente sabe que quando a gente subir a montanha, e aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter o quê? A gente vai, às vezes, ter um caminho que ele é pedregoso, ele não é pavimentado, ele às vezes vai ter que ser enfrentado de uma forma muito sozinha, às vezes a pé, na chuva, às vezes a gente vai precisar enfrentar uma neve, igual está aí projetado, um caminho que é frio, que não é fácil. Às vezes a gente vai carregar uma mochila onde a gente pode botar uma água, a gente pode colocar um alimento e continuar, mas de uma forma melhor, onde essa estrada já pode estar pavimentada, onde às vezes a gente pode ter uma visão bela de um pôr do sol, ou mesmo, quem sabe, pode ser um nascer do sol que tá chegando durante a nossa estrada, onde a gente está caminhando. Às vezes a gente pode pegar carona, ou pode estar dentro de um carro, onde essa caminhada vai ser um pouco mais rápida. Podem ter outras pessoas que vão aparecer, outros carros, outras caronas, que vão facilitar esse caminho que a gente está tentando acessar, para que a gente chegue lá no fim. Para quem já teve a oportunidade de subir uma montanha, enfrentar as intempéries, enfrentar uma subida, todos os esforços, mas chegar lá em cima e ter aquela visão maravilhosa, é muito reconfortante. Mas a gente sabe que ali no topo da montanha também, a gente não vai permanecer. A gente vai, olha, vivencia, mas tem mais caminho, tem outras montanhas para serem exploradas. Se a gente olhar ali na imagem, ele está só no pico. Mas a gente pode explorar outras, ou pode, inclusive, aqui ele subiu sozinho, mas será que a gente não pode trazer outras pessoas que convivem conosco para a gente poder subir a montanha juntos? Então a gente vai ter que praticar muito do chamado alto amor, para a gente poder subir a montanha e enfrentar os sofrimentos individuais. A gente precisa se amar, se conhecer, o autoconhecimento, o auto amor. E se a gente não gosta da gente, se eu não gosto do meu corpo, se eu não gosto de mim, os sentimentos que eu trago e não me aceito, eu não vou conseguir avançar e prosperar para ajudar o outro, porque eu vou estar em conflito. E aí, como que eu vou entender quais são as minhas raízes, de onde eu vim? Já busquei saber com os meus pais quem são os meus pais, quem são os meus avós, que tipo de ambiente familiar me oportunizado e que raízes eu me ligo, sejam as cidades, a estados, países diferentes, qual é a dinâmica que vem. A gente não tem como fugir disso, porque a gente é criado em sistemas familiares e a gente está imerso nesse amor, nessa dinâmica, e ela é de vitalidade, ela é de prosperidade quando a gente faz o quê? A conexão. Agora, quem está distante das suas raízes, que não conhece, não entende, é muito mais dificultoso para ela avançar. Reparem as pessoas hoje que são prósperas próximo a você e reparem como é a conexão dessas pessoas com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares. Aquele que é o líder da empresa, ou dono, de que forma ele olha lá para aquele funcionário mais simples que às vezes contribui para a limpeza do chão, dos banheiros. Isso é uma coisa que diz muito. Às vezes é um ego lá em cima, é um ego sempre de mandar, de líder, de liderança mais de forma bruta, ou é alguém muito sensível e que consegue olhar como um todo. A maioria das empresas hoje que prosperam e que funcionam, ela tem um olhar para o todo. E aí cada um tem o seu lugar para que tudo funcione, porque senão é um castelo que vai se construindo, ele uma hora desmorona. E muitas dessas prosperidades familiares, às vezes elas desmoronam quando quem está numa posição superior desencarna
ou acontece algo e às vezes vem um filho muito ganancioso que quer tomar aquele patrimônio todo e conduzir, mas não sabe administrar, não conhece toda a dinâmica, e aí o sistema todo se desmorona. Então, esse é um dos exemplos. E aí, já caminhando um pouquinho do nosso final, eu queria mostrar para vocês sobre o amor universal, onde quando a gente desenvolve, passa por todos esses sofrimentos individuais, toda a nossa evolução, a gente passa a ter um olhar um pouco mais amplo para as bandeiras diferentes, para as crenças diferentes, para as diferenças que existem, para as raças que habitam no nosso planeta. A gente passa a ter um olhar, por exemplo, diferente para o idoso, para uma criança, de todos os seus direitos. Hoje, a gente sabe de gêneros que existem, dos sexos, hoje, se a gente for ver a sigla, né, LGBTQIA+, olha a diversidade que está diante de nós. A gente olha, lembrando da Copa, dos times, né, dos países, dos times que hoje jogam futebol no nosso planeta. Não adianta, para a gente falar em amor universal, a gente tem que evoluir tudo isso. A gente tem que evoluir tudo isso que está junto conosco para que se dê lugar ao diferente, para que se dê lugar àquele que quer estar incluído numa política social, numa universidade, para um indígena que também tem todo o acesso e às vezes isso lhe é privado. Então, o amor universal, ele é isso, a gente vai evoluir sim, o nosso planeta ele já está nesse caminho de evoluir e reconhecer. Nem todos estão nessa sintonia, mas a gente está sendo oportunizado para acessar tudo isso. E aí, para a gente finalizar, então, com esse último slide, que é a visão do nosso Jesus, do nosso governador espiritual que habita conosco, e ele faz o quê? Ele direciona, ele governa, e ele está na condução. A gente precisa sempre lembrar, a gente não pode deixar de falar, como slide final, que todos esses sofrimentos individuais, toda essa evolução que o nosso planeta ele está passando, ele tem, né, as origens que a gente entendeu ali, um pouco dos porquês que a gente passa por tudo isso, mas ele tem uma condução maior, onde ela é respeitada. Se eu tenho o livre-arbítrio hoje de não contribuir, por exemplo, para a reciclagem de lixo no meu condomínio, eu não topo de separar o lixo, é uma decisão minha. Mas eu sei o quanto que isso pode impactar no planeta, quando essa sacola de lixo vai lá para o lixão e está impactando. Que forma eu posso contribuir com isso? Uma situação de chuvas, de calamidades, onde a gente pode doar, às vezes, um cobertor, algo que a gente está ali, um fardo de garrafas de água para uma população que está enfrentando. Eu tenho o livre-arbítrio de estar ali ou fechar os olhos e falar, não é problema meu, sendo que a gente está num mundo onde é habitado por seres que foram nomeados por Jesus na época como irmãos. São irmãos que estão em sofrimento, que estão em calamidade. De que forma que eu posso contribuir para a obra de Jesus? Então, são reflexões. Jesus, eu falo isso para os meus jovens da evangelização, falo isso para vocês. Ele não vai voltar na Terra. Algumas crenças dizem, Jesus voltará, Jesus vai habitar. Jesus não, Jesus já teve a oportunidade de reencarnar, deixou toda a mensagem dele, as obras estão todas publicadas, todas ditas pelos evangelistas e outras obras, inclusive de ordens psicológicas que vêm falar que Jesus foi o grande psicoterapeuta do planeta, ele já deixou tudo escrito para que ele vai retornar, sendo que o caminho já foi dado para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Né? Deixou tudo ali. E ele já falou, se a gente estiver reunido em nome dele, que ele vai estar presente nas nossas preces. Ele nos escuta, ele ouve as nossas preces, ele age em prol do planeta. Então, tudo já foi construído. Então, quando a gente se aproxima desse clima de final de ano, de Natal, o orbe terrestre ele se aproxima também desse, digamos, dessa fraternidade, dessa vibração, porque a gente quer estar mais junto, a gente confraterniza, a gente troca presentes, a gente troca mais abraços.
Então, o convite que eu faço hoje para vocês é: se abracem, se reajustem. Se tem uma pessoa hoje que você não convive, não gosta, tem desavenças familiares, pensem que não é que vocês vão se abraçarem, se beijarem e viverem em mil maravilhas, mas passem o quê? A respeitar. A gente pode mudar nossa postura de bloqueio. Não quero saber daquela pessoa. E cruza os braços, e se trava, e não convive. Não, a gente pode sim fazer com que o mundo seja mais fraterno e respeitoso. Respeito você, ótimo. E a gente pode mandar uma prece, se conectar e enviar vibrações boas para que aquela pessoa que às vezes tem um desajuste conosco, de alguma forma ou outra ela receba. E quando a gente vibra em amor, quando a gente expande isso, ele é como se fosse um bumerangue mega poderoso. Eu falo isso com os meus meninos, que a gente expande isso para o mundo ou para o outro, ele vai, só que quando ele volta para a gente, ele volta de uma forma muito mais forte, muito mais prazerosa e amorosa. Quem distribui amor, quem está aí já nessa vibe boa, sabe do que eu estou falando, que isso chega para nós. É algo que já foi dito em várias obras espíritas, da importância da gente praticar a caridade, da gente praticar o amor, e não como interesse, de falar assim, eu vou fazer isso para fulano porque eu vou receber isso em dobro. Não é o interesse. É muito mais daquele se doar sem esperar nada em troca. Mas a gente já sabe que volta, então o caminho foi dito. Então eu queria finalizar essa noite pedindo para que fechemos os olhos, lembremos da figura do nosso amigo Jesus, que já encarnou, já esteve entre nós, mas que ele não voltará, que para nós honrarmos seu nome e agirmos aqui no planeta, nós somos os braços de Jesus, somos as mãos. Então, quando a gente está agindo aqui no planeta de uma forma benéfica, a gente também está contribuindo para a obra de Jesus. Que possamos estar sintonizados a esses propósitos, sempre com a imagem de que o nosso orbe terrestre ele está numa psicosfera de evolução, de avanço, onde o bem ainda vai caminhar e vai predominar sobre o mal. Os amigos da espiritualidade nos dê uma noite de tranquilidade e de muita reflexão no momento do nosso sono e no dia que se inicia, após o sol despertar, após os passarinhos cantarem e a gente ter uma nova oportunidade de viver e de trabalhar nesse mundo. Que assim seja. Muito obrigado.